Sonhei com 2 leões me perseguindo. Esses 2 leões são 2 pessoas e é no mundo da legalidade. Aí que cor eram os leões? Qual era a cor dos leões? Cadê o rapaz do leão? Sonhei dentro, sonhei que não tal, sonhei. Cadê o cabra do leão? Sonhei. Um era preto e outro era caramelo. Virgem Maria. É o leão, é? O rapaz do leão, é? Cadê o leão? Cadê? Cadê? É o rapaz que fica na internet. Cadê a picanha? Aí o jumento vai. Eu vou baixar aquele vídeo, eu gostei demais daquele vídeo. Do jumento e a picanha. Que jumento pra fazer caras e boca? O cara diz, cadê a picanha? O jumento vai. É porque tá partido. Eu não sei quem é que fez a pergunta do leão. O leão tinha chifre? Quem é que fez a pergunta do leão? Um é camelo, um caramelo. Um era caramelo e outro é preto, caramelo. Um é doente e outro é alguém te perseguindo, né? Juridicamente, viu? Pode ser 2 demônios, pastor? Pode ser, porque ele tem chifres, né? O leão tem chifre, Neste local onde atacaram os animais, montou-se um hospital de campanha. Tá muito doido o sonho. É esse o sonho, No caminho pegaram outro caminho, que tá partido. Você sonhou com 2 leões se perseguindo, certo? Um era preto e outro era caramelo, certo? E o caramelo tinha chifres, certo? O caramelo é um demônio, né? Um demônio hereditário. Chifres é autoridade, poder. Chifre no mundo espiritual é poder. Por isso que os demônios se apresentam de chifre. Capacidade. E o outro era preto. Então tem um demônio lhe perseguindo, mas eu acho que esse preto não é demônio, esse preto é uma pessoa, mas são 2 leões. E é na área jurídica. É um espírito de doença, né? Esse caramelo aí trabalha em cima da doença. E o preto, da lei, da perturbação. Então eu acredito que tem alguma coisa hereditária lhe perseguindo. É algo hereditário lhe perseguindo, tentando tornar você louco. Esse que tem chifre, caramelo. E o preto é uma pessoa. E é na área da lei, da legalidade. Então as enfermeiras tinham uma cruz vermelha no uniforme. Eles tomaram, porque está muito partido esse sonho. Esse sonho é muito importante. A enfermeira, onde é que aparece a enfermeira? Eles tomaram outro caminho, né? Os detalhes. Vamos lá, se eu entendi, bora. Primeiro, 2 leões lhe aproximavam, lhe atacavam. Aí um era preto, outro era dourado. O dourado, ou o caramelo, ele tinha chifres. Aí de repente eles desistiram e foram por outro caminho. O preto e o caramelo. Então esse caramelo aí é um demônio hereditário e esse preto é uma pessoa. Estão te perseguindo juridicamente, porque no local onde eles devoraram o animal fez-se um hospital. E eu escapei, graças a Deus. Então esse sonho é bom porque você escapou. Eles desistiram de atacar você. E aí tem que ter cuidado com questão espiritual, jurídica. No mundo espiritual tem a jurisdição, tem o tribunal celeste, as leis do mundo espiritual. Mas tem aí esse leão preto, é uma pessoa. Esse leão preto aí é uma pessoa. Então você está sendo atacado por um demônio e também por uma pessoa. Mas você escapou. Eles foram por outro caminho. Eles devoraram um animal. Tem que ter cuidado com a lei, né? A lei dos homens e a lei de Deus. Tanto a lei dos homens
é perigosa como a lei de Deus. Porque os homens podem devorar outros homens através da lei, né? Nem tudo que é legal é certo, né? As enfermeiras têm uma cruz vermelha no uniforme. As enfermeiras da onde? Eles foram para um hospital? Não. Fizeram um hospital no lugar onde devorou um animal, né? O leão devorando um animal é alguém acabando com a vida do outro. O leão é a lei. Esse hospital está parecendo muito cemitério. Então... Tudo certo, é só entrar. Sim, clareia mais ele um pouquinho? Não clareia mais do que isso, não. Por quê, hein? Só quando aparece na imagem dele. Ok, tá bom. Obrigado. Bota aqui. Então, é perseguição espiritual, né? Agora veja aí dois elementos. Um é o leão preto e o outro é o leão amarelo. Esse leão amarelo é um demônio de doença. Caramelo, né? É um amarelo caramelo. E esse outro pode ser uma pessoa. É um hospital de campanha igual a da epidemia. Esse leão pode ser poderes espirituais, pode ser um sonho para você e pode ser um sonho que agora os caras estão querendo colocar de novo, né? Pipi de novo, né? Mas eu acredito que é para você. É uma perseguição espiritual, tá? E essa perseguição espiritual, ela é movida por pactos. Alguém fez alguma coisa por causa dos chifres. Esse do chifre é hereditário, é um demônio hereditário. Se for para a humanidade, então é um outro EPP que vem por aí. Se for para você, você está sendo perseguido. E também na área jurídica. Alguém está perseguindo você, está com um problema na justiça, tá? Então, Henry mandou um abraço muito grande, pastor. Muito obrigado. Então, cuidado com perseguição, tá? E o mais perigoso aí não é o preto, não. O mais perigoso é o amarelo. Resolvendo herança. Olha aí, tá vendo? Não disse a você? Olha aí. Por isso que é bom interpretar sonho. Negócio de briga por herança, roubaram minha caminhonete, pastor. Olha. Assim, quem puder resolver suas coisas, resolva. Evite a lei. Que a lei a gente não sabe. Cristo evitava a lei. Ele cumpria a lei. Mas ele evitava. Porque quando a pessoa recorre à lei, a gente não sabe o que é que vem, entendeu? Ela está com outra placa. Problema de herança também, né? Problema jurídico, né? Problema jurídico adoece, viu? Eu tenho 35 anos de ministério. 30 e poucos anos de ministério. A coisa que mais adoece as pessoas é problema na justiça. As pessoas dizem, eu não estou preocupada, e a pressão sobe. É porque é uma coisa muito lento da pílula. E você fica naquela incerteza, você come, caga, dorme pensando naquilo. Aí o organismo sente. Muitos que eu acompanhei que ficam com esses problemas na justiça já foram embora. Então assim, o que você puder para resolver fora, se for para recorrer, recorre, né? Questão de herança, essas coisas, né? Às vezes até melhor a pessoa abrir mão de algumas coisas do que, né? Mas eu estou tranquilo, todo mundo diz isso. Mas todo mundo diz isso. Eu estou tranquilo, mas a pressão sobe, o ataque cardíaco aparece, que a pessoa fica naquela apreensão. Eu estou tranquilo demais, mas a carne não fica tranquila. Então assim, se um dia alguém, é um conselho, né? Não é para você, é para outras pessoas também. Se um dia alguém tiver uma pendenga, tente resolver. É melhor resolver na tora, olho com olho, venta com venta. Porque bota na do pipa, aí passa 15 anos.
E quem ganha mais é o EDD vovó. Toma a fazenda pela metade. É uma coisa incrível. Isso acontece demais. Eu acompanhei muitos casos. Cadê os impostos? Que agora é 40% os impostos, né? Olha, é um assalto, né? Tem que confiar na do Pipo? Tem que confiar no governo? Quem confiar se lasca, não é verdade? Você confia? Então assim, tenta resolver o que Paulo falou. Resolva entre vocês mesmos. Não leve o caso para Roma, não. Não leve o caso para Roma, não. Porque é o seguinte, o que acontece? O cara leva para Roma, os judeus tiveram, na Bíblia existem códigos, né? Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Você deve procurar seus direitos. Mas tente resolver. Sabe por quê? Eu já vi muita gente se meter nisso, não dá em nada no final. O que a pessoa ganha, perde. Eu vou te provar na Bíblia que isso é perigoso. Assim, eu não estou dizendo que é com você, não. Estou falando assim, a gente entrou num assunto, casos na justiça, né? Quem quiser entrar, pode entrar. Né? Aí a gente sabe como a guerra começa, mas não sabe como termina, né? Aí o caso que ninguém nunca falou para você foi que Israel colocou Jesus na justiça, sabia? Colocou na lei romana. E quem acabou lascado foi Israel. Por exemplo, vamos levar Jesus Cristo para Roma. Roma não quis se meter nisso. Roma disse: esse cara não tem nada a ver. Não, você tem que lascar Jesus. Jesus é um cabra safado. Aí Pilatos disse: olha, eu não tenho nada a ver com esse cara, rapaz. Esse cara é inocente. Não, nós temos que lascar Jesus. Jesus não pagou os impostos. Aí Pilatos, inconscientemente, Pilatos disse: vocês querem matar o vosso rei? Olha, alguém estava do outro lado com uma caneta desse tamanho, escrevendo. Eu vou dizer uma coisa para você. Esse negócio aí tem código genético, código espiritual. Porque Pilatos falar isso do nada. Nós temos que matar Jesus, mas Jesus é um cabra safado, ele não paga imposto, ainda cura no sábado. Quem já se viu? Um cara curar outra pessoa no sábado. Isso é um hipócrita nojento. Aí Roma disse: vocês estão me trazendo esse homem, mas eu não vejo defeito nele, não. Ele é um cabra safado. Jesus é nojento. Aí começaram a perturbar. Tudo bem, direito de quem quiser perturbar, né? Aí Pilatos lançou um código. Nessas disputas tem tanta maldição que você nem imagina. Tanta maldição que nem imagina. E aí eles disseram, Pilatos lançou um código. Ninguém sabe se foi Pilatos, se foi Deus, se foi um anjo. Pilatos disse: vocês querem matar o vosso rei? Olha o código. Vocês querem matar o vosso rei? Olha, lançou o código. Aquilo já tinha anjo e demônio, tudo, esperando o cara falar, na caneta. Aí os judeus olharam e disseram: rei! Ele não é o nosso rei! Nós só temos um rei, Cezinha, gostoso de Jesus. É Cezinha que é o nosso rei. Caia sobre nós o sangue deste homem. Lascou, véi, fufu, lascado. Então Israel colocou Jesus na justiça. A justiça na época era a Roma. E Roma foi nesse moído todo. César lançou esse código e eles caíram e foram se lascado. Olha, você nunca parou para pensar, não? Então assim, o que você puder fazer fora de Roma, faça. Porque quando vai para Roma, a coisa desamba. Eu me lembro de um pastor que botou a igreja fulana de tal no pau. Ele trabalhou na igreja quase 20 anos. Aí, por causa de alguns problemas, a igreja disse que não quero mais. Aí ele botou a igreja no pau. Aí a Jutipa deu direito a ele. Ele ganhou aí em torno de uns R$200 mil. Que legal, né? Direito dele, né? Aí há quem diga que a igreja amaldiçoou, outros dizem que a igreja
Pagou os 200 mil a ele. Tome. Aí ele comprou um carro novinho, reformou a casa e viajou para o Rio de Janeiro. Nessa viagem ele capotou e quase morreu. Foi para UTI, perdeu o baço, tal. Depois que ele ficou bom, ficou cadavérico, aí ele voltou para a igreja pedindo perdão à igreja. A igreja perdoou, escanteou ele mais de 20 anos, né? Hoje ele está voltando a ter atividade na igreja, mas esses coroas da igreja é muito esperto. Ficaram tudo cismados com ele, né? Então, assim, ele trabalhou para Jesus ou trabalhou para a igreja? Mas ele estava certo? A Jutipa não deu? Mas olha aí, ó. Ele voltou com o rabinho no meio das pernas, pedindo perdão, pedindo arrego. A igreja perdoou e disse: fique por aí. Mas ele ameaçou botar na rádio, ameaçou e botou na justiça, né? Aí a justiça chamou o pastor presidente e disse: aí, tem que pagar, né? Pagar, né? O pastorzão aí, mas nós pagava ele por mês. A igreja falou: nós dava X por ele, é bom, salário bom. Mas ele quer, né? O que pode fazer? E aí aconteceu isso. Então esse negócio de justiça não se meta, não. Se meta assim para ter seus direitos, né? Mas aí tente, né? Porque aí, esse, né, porque um assunto puxa outro. Não é o seu assunto, é outro. Mas olha bem, essa questão sempre rola maldição no meio. Mas rola mesmo. O dinheiro que ele ganhou não deu para o tratamento dele. Ele perdeu o carro, vendeu a casa que reformou, ainda gastou outro tanto de dinheiro em cima para recuperar a saúde. Saísse e deixasse a igreja quieta, não é verdade? Se ele tivesse algum patrimônio, a igreja poderia ter pago o patrimônio dele, mas o patrimônio, quando ele chegou, a igreja já estava feita. Então, assim, evitar esses negócios, porque hoje nós vivemos na época da jurisdição, né? As mulheres metendo o homem no pau, né? Hoje o cara deu uma pimbada na mulher, tá lascada. Ela dá e depois de que não deu, não queria dar, foi só a metade. Aí, resultado, hoje tudo é Jutipa. Por isso que a humanidade tá aí, lasqueira. Veja aí aquele país, agora o país tá só. Ficou com essas briguinhas velha otárias. Tá só acabada, arrasada, devendo até o cabelo. O outro já venceu, não tem que segurar mais não, né? Então a questão é, quanto às questões, hoje se você soltar um peido, você fica com medo de alguém processar você por causa de um peido, né? E questão de herança, veja, porque às vezes os irmãos são piores do que inimigo, não é verdade? Mas veja, se não der, o cara vai mesmo, né? Para a mão dos homens. Só que eu já vi caso de o cara tomar metade da terra. Diz que vai pagar taxa, que taxa da moléstia dos cachorros é essa, que acaba tomando tudo, né? Então, bateu o carro, ajeita ali. Não, porque o cara bateu o carro comigo e tal. E tire foto e filme. Já houve caso de eu encostar no carro e o cara querer que eu pintasse o carro todinho do cara. Quando ele descobre que você é pastor, que é um otário, olha... Então assim, evitar parece que quem decide a vida da gente, se a gente vai cagar ou mijar, é o juiz hoje, né? Justiça era para ser uma coisa assim, impedida, numa coisa bem grave, mas hoje você fica com medo de botar um pedreiro, botar uma empregada doméstica, porque o cara trabalha 2 anos e quer arrastar 40 mil de você. Aí é onde um homem se acaba com o outro, né? Aí preste atenção, tá? No que você puder resolver, resolva. Porque isso acaba com a saúde da pessoa. Acaba, porque fica uma coisa assim: 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses. E os caras lá, o papel só rodando e o juiz com a bunda em cima do papel. E quando aí sai, não sai aquilo que você quer, sai aquilo que eles querem. E pronto. Aí no caso, com Israel foi para lascar. Israel é a nação do grande rei Jesus. Eu tenho descendência judia. Salve Israel, Jerusalém, cidade do grande rei, bendito. Mas nós se ferrou, velho.
Por quê? Roma não queria matar Jesus. E eles queriam botar aí. E aí aparecia o cão dos infernos. Eu acho que Lúcifer se preparou para esta hora. Ele passou horas e anos se preparando. Porque ele ficou só escutando ali, ó, o que o César falar, que é o... né? Cuidado com esse negócio de presidente. Esses cabas levam o cara para a guerra. Depois que destrói a nação, vai morar na Inglaterra, no Palácio do Príncipe, comprado por bilhões de dólares. Olha a dica. A guerra, partidário, a guerra. Agora vai morar na Inglaterrazinha, na casa do Pimpe, compada. Então, ó, parecia que Lucifinho estava só com a caneta, ó. Aí César lança, Pilatos lança o código. Vocês querem matar o vosso rei? Nós não temos rei. O nosso rei é Cezinha gostoso e maravilhoso. Olha! Aí o Lúcifer, o rei deles é César. Recaia sobre nós o sangue deste homem. Lascou! Anotou tudo, vai! E César esmagou Israel, comeu, bebeu o sangue de Israel. Israel passou 400 anos abandonado, matou todo mundo. Não sou eu o rei? Eu não sou teu rei? Lascou Israel. Olha, tudo por um caso jurídico. Olha, talvez se eles tivessem matado Jesus escondido, teria sido melhor. Tá entendendo? Se ele tivesse dado uma facada em Jesus, ou empurrado Jesus, como eles tentaram várias vezes num precipício, mas aí eles foram para Leba. Olha, e a Leba, ela corta dos dois lados, e a gente não sabe o que sai de dentro da lei. Entendeu como é a coisa? O cara diz, eu vou lascar. E principalmente aqui no Brasil, que no Brasil é o seguinte, a justiça americana é paga. Se você botar alguém no pau e der errado, você paga. Aqui não, você botou, não deu, aí você fica por ali moendo e não paga merda nenhuma, então é bom demais, né? E aí é o seguinte, hoje o Brasil tá parando por causa disso. É tanta leba pra mijar, pra cagar, pra peidar, pra cagar, pra peidar, até pra bater uma punheta na mulher hoje tem que ter lei. Tá? O quê? Você tá por fora, tem na lei dizendo que se o homem possuir a mulher sem ela quiser, ele vai ser preso como estuprador da sua própria mulher. Tá porra, lascou, velho. Se a mulher quiser prejudicar o cara, ela vai dizer, eu não queria dar, mas ele queria comer, eu não estava preparado, eu tenho que ter 8 meses para preparar, eu só vivo na academia levando ferro. Eita lasqueira, velho. Acabou-se o mundo. Você está entendendo? As legiões de demônios estão complicando tudo na terra. Olha, pastor, isso eu não sabia. Saiba, tá na lei, não é de hoje não, isso faz anos, é porque a mulher não sabe, mas aqui estão descobrindo, estão lascando, é só chegar e dizer, meu marido me estuprou. Seu marido se estuprou, eu falei que eu não queria, sabe, eu estava assim disposta, eu não queria, ele é tonhão, sabe, Aí os homens vêm buscar o cara em casa. Ei, você acabou de comer sua mulher e ela não queria. Mas ela queria, não queria, tem hora que ela quer, não quer, só a metade. Não vai preso, cara safado, seu nojento, cala a boca, pá. Então assim, você está por fora, o diabo está usando a lei mais do que nunca. Não precisa não, testemunha não. É só dizer que ele me comeu sem eu querer. Já ouvi caso de mulher ir para o motel com o cara, dá pro cara e depois dizer que não queria ir. Que era cárcere privado. Tome privado. Mas isso tem uma consequência, né? Qual é a consequência? A consequência é o que houve com Israel. O demônio anotou, velho. Nós não temos outro rei senão César. E recaia sobre nós o sangue deste homem. Pô, meu, putz que pariu. Lascou, velho. Lascou. Israel, pronto, matamos Jesus. 27 anos depois, veio César, que era o rei deles, e esmagou Jerusalém. Esmagou, passou 3 meses dando de fome em Israel.
e depois esmagou, Israel matou todo mundo, destruiu o templo, tomou o ouro. Israel ficou 400, a idade do Brasil, abandonada, só raposa. Então esta questão legal é assim: o que você puder fazer. Arranhou o carro, vamos resolver. Aí o carro está arranhado, me dê um dinheiro aí você filma tudo, que o cara recebe e depois ainda quer demais, né? Palavras são leis, palavras são sementes. E é isso que o diabo quer. A Bíblia não fala que o diabo incendeia a língua para o cara falar merda? Aí se o cara falar, nós não temos outro rei, senão César tão bonzinho, César tão gostoso, um menino gostoso do céu, um cheiro na bundinha de César, olha, César põe o rei, né? Pá, esmagou. Olha, então assim, no que você puder fazer, na conversa, na amizade, porque hoje é uma coisa incrível, né? Eu ia passando no cruzamento, a vez era minha. Aí vi um cara doido e meteu na caminhonete e pá, caiu no chão. Eu levantei, fui ajudar ele. Eu digo, mas rapaz, tá com muita pressa, hein? Ele é pedreiro e foi buscar a colher de pedreiro. Ele foi trabalhar e esqueceu a colher, Aí para ele não chegar atrasado no emprego, ele foi buscar na casa da mãe dele uma colher. Aí só que ele acelerou demais, não deu tempo. E quando eu estava conversando com ele, era até um irmão da igreja, né? Aí ele chegou mesmo de gente, já tirando foto, mandando ele botar eu na justiça. Olha só, eu digo, o errado aqui é ele. E os caras tudo mandando, isso é um bando de urubu, de carniceiro, não é verdade? Ele sabia que ele estava errado. Aí eu disse, você sabe que você está errado, né? E o carro tem câmeras. Olha, quando a gente diz que o carro tem câmeras, eles ficam logo cismados. A vez é minha, o carro tem câmera. Aí ele disse, a moto quebrou. Eu digo, aí é com você. O carro amassou e é comigo, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar você a pagar esses amortecedores que quebrou. Moto veio atrasada, sem placa, essas coisas, né? Eu digo, não, mas... né? Aí, vamos lá pegar sua colher de pedreiro. Aí levei para pegar a colher de pedreiro. Levei ele no trabalho. Olha... Aí no caminho ele deu uma chorada, ficou chorando, dizendo que era ele mesmo que tinha errado, que Deus tinha livrado ele da morte. Eu digo, rapaz, você vinha com a velocidade, graças a Deus que a motozinha freou bem, né? Porque aqui eu nem me balancei direito. Ele ajeitou junto do pneu e da traseira, né? Aí ele disse, o senhor me perdoa e tal. Eu digo, tá aqui o dinheiro do amortecedor, você consertar a sua motinha, tá? Aí ele disse, olha, eu agradeço muito a Deus o livramento. Eu digo, rapaz, deixa depressa. Olha aí, se você tivesse quebrado uma perna, um braço. Aí apertou minha mão, ele disse, eu estou trabalhando aqui. O senhor não foi lá na casa da minha mãe? Eu digo, foi. Pronto, Deus lhe abençoe, tá? Eu sou evangélico, eu digo, sou. Aí ele disse, graças a Deus, Deus te abençoe. Eu digo, a motozinha está lá na borracharia, depois você pega, está aqui o dinheiro do amortecedor, você conserta. Agora, não corre mais não, porque de repente, você que tivesse quebrado uma perna aí, era 6 meses em casa. Mas imagina só, a turminha dos filhos de rapariga já queria que ele metesse eu tá entendendo? Para você ver o grau que está a situação aí fora, né? Então, essas questões de justiça, família, é melhor se afastar. Se você puder botar uma funcionária, bota. Se não botar, não bote. Não carrega até sua cueca, né? Então a questão é você escapar neste mundo de cão. Porque hoje tudo é do tipa, tudo é do pipa, né? E aí você vê aí aquele país confiando no outro país, abriu guerra contra outro país, uma confusão do diabo. No final... está devendo a todo mundo e vai perder tudo. Então, mesmo assim, às vezes é umas confusão. É melhor a gente não ter. Agora, se tiver, nós vai, não é verdade? Mas assim, evite isso aí. Seja você evangélico ou não, tá entendendo? E se previna, porque a Bíblia já apresenta, veriam dias difíceis. Os homens são amantes de si mesmos. Eles, não, eu compreendo, tome. Para entrar todo mundo é bom, para sair, né? Para mim não existe esse negócio de evangélico, católico, não existe isso não. Tudo é mesmo farinha do mesmo saco. Confie muito não. Botar uma empregada porque é crente, um empregado porque é crenta.
Porque é Creta. Aí a Creta te lasca. Então assim, e se você puder lascar alguém, evite. Sabe por quê? Pastor, eu vou lascar fulano. Fulano esqueceu, de assinar o recibo. Eu já vi tanto isso. O pai vendeu a terra e não assinou o recibo. Aí os filhos se reuniram para tomar a terra de novo. Aí as crentaiadas, eita, ele não assinou o recibo não. Eu digo, mas o seu pai não vendeu? Vendeu, mas não assinou o recibo. Aí eu digo, rapaz, faça isso não, porque é injusto. O cara não comprou? Não, mas não assinou o recibo. Sim, mas você não sabe, você não viu, vocês não comeram. Olha, gente, mas a pessoa pode fazer, eles fizeram. Não deu em nada, graças a Deus, né? Mas se desse, eles iam pagar depois. Lembra disso, Israel pagou depois. Depois de 27 anos, Israel pagou. Se Israel, que é tão santa e especial diante de Deus, pagou, imagina nós. Então assim, o que depender de nós, para a gente conversar, bater um papo, na amizade, faça que vai ser bom para você mesmo. É um conselho. Vou botar para lascar, pois bote, mas bote mesmo, bote sem pena, porque quando pegar o seu, vou botar também no seu. Aí o cara, não, sim. Quando César pegou Israel, César não teve pena de Israel, não. César não teve pena de Israel. Quando o imperador Tito veio no ano 70 depois de Cristo, ou seja, 27 anos depois daquela cena, ele botou quente. Ele não teve piedade de criança, não teve piedade de ninguém. Olha. Então assim, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. É o que o apóstolo Paulo falou. Vocês não podem fazer um juízo entre vocês mesmo, das suas pendengas, porque todo mundo tem pendengas, né? Quem é perfeito? Mas hoje a turma fica doida para você errar. Se você errar num documento, se você deixar uma brecha. E eu vou te dizer mais, documento feito em cartório, os caras ainda querem derrubar. Aí depois vai tudo para a igreja. Em nome do Pai, toda honra e toda glória. Mesma coisa dos fariseus. Os fariseus destruíam a casa da viúva e ia para a igreja. Toda honra e toda glória, dele a vitória. Então assim, é uma coisa para você mesmo, para mim mesmo. Se eu for injusto, Deus vai me punir. Vai ou não vai? E se eu for justo, Deus vai me ajudar. Entendeu como é a coisa? Então assim, você vai perguntar assim, eu sei que todo mundo quer ser justo, né? Todo mundo quer ser. Pode perguntar para Satanás, Satanás, tu é justo? Eu sou justo demais, eu sou muito justo, Deus é quem é errado. Mas aí você lembra de Israel? Israel botou Jesus na justiça, não botou? Botou, não botou? E foi bem botado. Quem era o juiz da época? Era César e era Pilatos. E o juiz sentenciou. O juiz disse, você se vira aí. Pilatos se livrou, gente. Pilatos, a mulher de Pilatos, um cheiro na testa daquela mulher de Pilatos. Livrou o marido. Se meta com esse cara não. Esse cara é justo. Se meta não, eles estão fazendo isso com inveja. Ó, mulher abençoada, né não? A mulher bota um no inferno, mas também bota um no céu. Olha. Mas cara queria tomar, pastor, a minha casa. Meu esposo pegou o facão e disse, pode até tomar, mas você vai descobrir que é ser humano. Cara sumiu. Às vezes, olha, tá vendo como é a situação? Se eles perceberem que o cara é besta, eles tomam mesmo. Mas aí o homem, principalmente os homens mais antigos, eles têm uma reação muito forte. Porque eles ainda acreditam, né? Mas também o cara quer fazer o cara de otário, velho, vai te lascar pra lá, meu irmão. Então, por isso que não tem que ser a Zutipa. Quem confiar na justiça humana, confie, né? Diga assim, porque ela mata e ela cura também. E a Bíblia fala, caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Porque na mão de Deus há misericórdia. E na mão dos homens não tem. Os caras não têm misericórdia. Tudo tem que ser no documento e bem passado, né? E quando você tiver alguém... Aí você bota. Não está errado não.
alguém te passou a perna, você bota. Mas é uma perdição de vida. É uma perdição de vida. E não vai nesse negócio de crente, não. Quando o cara diz que é crente, para mim, eu já dou 2 pulos para trás com medo. Olha, eu não faço isso não, porque eu sou crentinha. Crentinha. Olha. Tá certo. Então, meu esposo não tem medo não, pastor. É dos antigos. O dos antigos de, olha, você pode até me roubar, mas nós dois vai para o inferno junto. E vai mesmo, pai. A briga é feia. Esse tempo, aí não precisava de lei não. Os homens respeitavam o outro. Mas hoje, os bandidos botam na lei. Tá entendendo? Agora teve um caso que foi terrível. Eu estava assistindo na televisão. O cara viajou para Portugal, deixou a casa fechada. O cara invadiu a casa dele, ficou morando na casa dele. Aí os caras avisaram, tem alguém morando na tua casa. Aí ele veio do Portugal e quis entrar na casa dele, mas o cara disse, não, essa casa estava abandonada. E ele disse, não, essa é minha casa, eu fui em Portugal e fiquei de voltar. E então o cara que invadiu a casa dele chamou a polícia e processou o cara que era dono da casa que ele morou e invadiu com importunação. Foi, eu assisti essa reportagem. Aí o cara foi na televisão e o cara que invadiu a casa dele ficou filmando o repórter, dizendo que o repórter estava importunando ele, porque ele invadiu uma casa que estava abandonada e o dono quer entrar de novo. Mas se fosse no tempo antigo, isso não acontecia não. O cabra, rapaz, ou tu sai ou nós dois sai tudo junto, agarrado. Mas como hoje os homens são mais mansos, aí aparece um sabidinho desse, e ficou lá, viu? Ficou lá, aí ficou para Dutipa olhar, porque o cara tem filho, e o cara foi em Portugal, deixou a casa abandonada, aí o cara tá dormindo na cama dele, comendo no fogão dele, e ainda botou ele na justiça como importunação, o dono querendo entrar na sua própria casa. Você tem mais alguma coisa a dizer? Você tem mais alguma coisa para dizer? Então assim, se você tem o seu direito, você tem que recorrer, mas não deixe ninguém tomar ele não. Tá certíssimo. Você não tem seu direito. Agora lembre-se que é bom a gente saber o que está fazendo, porque com o juiz que julgardes, sereis julgados. Se você estiver agindo certo, não tem problema, você vai ser parabenizado pelo universo, né? Aí mas aí no tocante a esse negócio de moído, evite, não é para você ter medo, é para a saúde. A saúde, eu vou dizer para você, os casos que acompanhei, todos eles morreram. Eu já vi dono de fábrica morrer por causa de agiota. Olha, um agiota em cima dos filhos dele. Então a questão a gente está vivendo um mundo legal, né? E um mundo que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Deus nunca proibiu ninguém de fazer nada o que quisesse. Agora lembre-se, a gente faz e a gente lucra. Se fizer errado, lucra. Se fizer certo, lucra. Para esse pastor aí, eu conheço ele, conheço a igreja, eu conheço ele há 30 anos. Na mente dele ele estava certo, né? Pois é. Isso é uma perturbação de mente, né? Então assim, é um conselho assim, para você ter saúde e felicidade, tentar resolver as coisas, seja lá qual for, sem espalhar fatos, né? Até mesmo a pessoa tendo razão, né? Ou seja, porque no final a pessoa pode ser prejudicada, né? Tem na internet aquele cara que o pastor comeu a mulher dele, ele foi no púlpito e botou na internet. Aquilo é um show. Vamos ver o que é que vai dar. Ele deu o show, o pastor estava errado, a mulher dele também errou, né? Que ela abriu, mas ele quis dar uma de vítima, que a mulher dele era vítima, que o pastor comeu a mulher dele e tal. Eita, deu um show, não foi? Foi. Ficou corno famoso, né? Aí tem vários casos, não um só não, né? Mas vamos ver daqui a pouco, depois ele está com a mulher de novo, ficou famoso, tá entendendo? Assim, não dava para tratar
Tá entendendo? Numa conversa. Não dava para tratar? Ele quis atingir o pastor, mas também atingiu a mulher dele, atingiu ele, atingiu os filhos. Aquele outro que diz, a mulher estava trocando nudes com não sei quem. Resolva com ela e com quem estava tendo nudes. Mas aí o cara bota na internet e joga, depois ainda fica com a mulher, né? E depois ainda vai para swing. Então a questão, a pessoa tem que tentar resolver as coisas, tá entendendo? Eu acho que ele voltou e ficou com a mulher, que a mulher é vítima, a mulher deu sem querer. Então assim, mas já houve vários casos disso, não é um caso só, isso é muitos casos. Então a pessoa quer dar um show, mas acaba dando um show ao contrário, um show de horrores. Você está me entendendo? Quando a gente quiser provar que alguém é ruim, às vezes a gente não consegue provar e acaba se auto-sujando, entendeu como é a coisa? Porque o cara vai dizer, não, o pastor é um safado, sim, a mulher dele. Olha, a questão é resolver, né? Não dá para resolver sem César? Não dá não para resolver sem César? Então essa questão, seja financeira, sexual, amorosa, é bom que se resolva assim, roupa suja. A palavra é essa. Roupa suja se lava em casa. Não é verdade? E de porta fechada. Mas tem gente que gosta de lavar as calcinhas velha furadas e botar na porta da frente, empendurada num prego, a calcinha dela secando no sol, ainda está furada, ainda tem 2 raspadas ali, ó. Então assim, é uma questão que Jesus Cristo falou, resolva entre vocês. Porque ele nunca disse assim, ó, você não terá questão, porque todo mundo tem questão, né? Agora depende, né? Tudo depende de tudo e cada um corre atrás do direito que tem. Mas lembre-se, nem sempre é bom a gente ir atrás de César. Veja aí aquela nação que foi atrás de César. César ajudou com bilhões. Agora César tirou e quer tudo de volta. E César disse, eu não estou contigo, só se você me der tanto do território. César é César, velho. O outro César incentivou, vai, tome arma, vai. No catuca, onça com a vara curta, a onça é muito braba. Depois tome vara, vai, catuca. E depois que a coisa acabou com tudo, destruiu tudo, aí o Cezão chegou e disse, não tenho nada a ver com isso, você ainda está me devendo. Ou você paga o que você deve ou fique só. E o outro, Então briga de cachorro grande, às vezes não é nem bom a gente... Mas se for para brigar, briga, não tem problema não, né? Agora, assim, a questão é tentar resolver. O carro arranhou. Ô irmão, o carro arranhou. Quanto é? Agora dê um preço justo, por favor. O carro velho não vale nem 9 mil, você quer 3 mil só da pintura? Né? Então, a questão é que o bom, sabe o que é o bom? É que a justiça de Deus é segundo a sua própria. Então, se você agir certo, se você agir errado, prepare-se. A solução é sua. Pastor, eu vou pisar, vou moer em cima daquela pessoa. Pois pise e moa. Alguém vem, pisa e moa em cima de você. É a lei. É a lei, né? A Bíblia não fala caluniadores, distratores, não tem trato. E a Bíblia também não diz, um acusando o outro. Está escrito na Bíblia, dias difíceis. Está escritado na Bíblia. Isso é na igreja. Nenhum hoje pastor prega numa grande igreja sem assinar documento antes. Você não sabe disso. Você vê aquele pastor pregando na conferência, você vê aquele pastor pregando na igreja, mas antes dele pregar, se ele não for da convenção daquela igreja, ele vai ter que assinar vários documentos. E se ele pregar 1 mês ou 2 meses, que é mais documento ainda. Aquela irmã que varria o banheiro, o pastor hoje não deixa ela varrer banheiro mais. Por quê? Porque ela pode dizer que é negócio trababipa. Aí, o que acontece? Quem pode ajudar e quem pode dar trabalho, não dá. Porque se der e o cara trabalhar uns meses, que é 40, 50 mil reais, que não produziu isso. Então, evite o moído. Moído de quem quer que seja. Apague até da agenda e da sua cabeça.
Pense em coisa positiva, não pense no mal. Pense na coisa boa. Prosperidade, saúde, paz. E quem for te dando problema, se você não tiver nenhuma legalidade para ajudar, vai dispensando. Cada um cuida do seu. Não adianta amar quem nos dá uma facada no rabo. Se você amar quem dá uma facada no rabo, ele dá outra. Tá entendendo? Agora ele vai botar uma faca maior. Essa é a lei. Então, a questão é... se tem um negócio na justiça, o cara tem que ver. Depende do caso, que são bilhões de casos, né? Depende do caso. Mas dá para resolver no lero-lero, num documentozinho no cartório, dá para resolver? Então vamos resolver logo e dane-se, vou tomar banho de praia. Se for dando problema, vai bloqueando. Vai bloqueando, bloqueia tudo. Porque tem gente, é o seguinte, que nem vive nem deixa os outros viver. Tem uns doidos na terra que só vivem para perturbar os outros. Não é verdade? E tem pessoas que são mal aconselhadas. Tem pessoas que ficam, as amigas, vai fulano, sei lá, vai fulano, tem os direitos, vai. Fica botando fogo. Não viu o cara da moto? Surgiu o mesmo de gente já para... e o cara da moto totalmente errado. Ele mesmo sabia que estava errado. Agora, se não tivesse câmera, olha, então que Deus tenha misericórdia de nós e você evite. A Bíblia diz assim: afastai de todo irmão desordenado. Aí Paulo diz que quem é os irmãos desordenados? Os problemáticos, os pecadores, beberrão, e aqueles que não querem trabalhar. Tinha lá uns irmãos desordenados que não queriam trabalhar, queriam viver na casa dos outros comendo. Então, eles afaste-se. E outra coisa, Deus também mandou Abraão afastar-se de Ló. Ló era primo de Abraão. Mas Deus disse, afaste-se de Ló. E Abraão afastou. Quando Abraão salvou Ló, salvou seu pior inimigo. A Ló foi e é o pior inimigo de Israel. A Assíria, aqueles filhos da filha de Ló, são os amalequitas. Eles vão provocar a quinta, a quarta guerra mundial. Eles vivem para brigar. Os filhos de Ló com as filhas. Então assim, e delete da sua cabeça também. Se você ficar pensando em gente ruim, você dá força a essa pessoa. Não fale nem o nome. Se falar, fale ao contrário, para que ele não tenha nenhuma... o nome do cara é Zebedeu, é Bedeu Z. Ou fulano, fala fulano, e tome o U no final. Como é o nome do cara? Zebedeu, Bedeu Zé. Bedeu Zé. Porque se você ficar falando e pensando em filhos da Lutes, amalequitas, energiza. E esqueça que esse povo existe na terra, porque eles querem o teu mal. Ló era primo, né? Era primo de Abraão. Ou primo, ou sobrinho, era parente, era filho do irmão de Abraão, Ló, né? E foi o pior, e é até hoje o pior inimigo de Abraão, de Isaac e Jacó. Então eles não se dão de jeito nenhum. As carnes deles se odeiam. A gente vive tão pouco para estar se enchendo de problemas. Se alguém na balança da sua mente pender para o lado do problema, depende, né, da pessoa, depende de quem é. Então, eliminar o peso morto. Não fala o nome, porque falar o nome, tire da sua agenda, tire do seu zap, tire de tudo. Porque não adianta a gente viver com essas amalequitas nas costas, não. Tá? Porque eles querem só perturbar ex-mulher, ex-marido, ex do caralho. Então é só ex, né? A vida passa tão rápido, gente. A gente tá arrastando um bocado de pedra, né? Mala sem alça. E esses vampiros, eles se dão bem. Aí quando eles estão longe, eles querem ficar perto. Eles lascam e pedem perdão. Aí se você der perdão, eles botam uma faca maior e enfiam na tua bunda. Mas enfia sem piedade. Isso é qualquer religião, qualquer coisa. Hoje o mundo está muito perigoso por causa disso, né? Se for resolver no braço, fica pior. Mas homem, você sabe que homem, né? Como é. Então essas coisas é melhor você fingir. E se a pessoa tiver certa, que ela colha.
Não está certa? Pois colha. Está errado? Então colha também. Todo mundo quer estar certo, né? Se fosse perguntar para aqueles fariseus ali, acusando Cristo, nós estamos certos. Cristo está quebrando o sábado. Cristo é o filho da mãe. Esse Cristo, isso é um cabra safado, curando na hora do sábado. Olha, ainda inventou história, porque todo mundo que é assim inventa história. É impossível não inventar. E ele disse que não podia dar o dízimo a César. Olha, não estava certo? Estava. 27 anos depois eles descobriram que estava certo. Caíram na cova que cavou. Então, quando você parte para a lei, você parte para o legal. Os anjos. Legalidade. E o ser humano sempre é assim, nunca está bom. Ele sempre quer mais. Quer mais. Você dá o pé, o cara quer a mão, ainda porque é a tua poupança. Então, assim, a postura que você deve ter nos dias de hoje não é de revolta. Se você for viver revoltada, você não vive. Se você for sair processando todo mundo e brigando com todo mundo, você não vive. Você não tem tempo para isso. O seu tempo é para ser feliz. O seu tempo é para beijar, para amar, para correr, para subir, para fazer. Tá entendendo? E o tempo dos outros, cada um cuida do seu tempo. O cara quer viver brigando, falando mal, fuxicando, falando, apontando. Se dane, faça o que você quiser e colha o que você quiser, né? Então, assim, não deixe ninguém parar a sua felicidade. E não pare por causa de uma besteira, né? O cara chegou para mim, a mulher virou bruxa, era pastora. Virou bruxa e ficou uma briga pelo apartamento, né? Eu digo, olha, tá puxando um para um lado de uma corda e outro para o lado, aí vai torar a corda, é cabo de guerra. Eu digo, dê o apartamento a ela e siga a sua vida. Aí eles, pastor, mas eu não acredito no divórcio. Eu digo, tudo bem, mas se você quiser, ore e Deus te dá uma mulher muito boa. Aí eles, mas eu quero que o senhor ore, mas eu prefiro que ela se converta. Eu digo, ela não vai se converter, porque ela virou bruxa. Ela quer ser bruxa, então é bruxa, né? Então, mas solte. E ele soltou. Aí Deus deu uma mulher 20 anos mais nova do que ele, coisa mais linda do mundo, alemã. E ele, quando soltou, a bruxa ficou doente, está em estado terminal. Mas ele foi lá e passou o apartamento no nome dela e disse, tome, olha, agora eu disse para ele, agora ela passa o divórcio direitinho, tá? Porque ela não queria passar, não. Aí ele passou, casou, tá bem casado. A mulher que ele casou deu 2 filhas para ele, 2. A coisa mais linda do mundo, alemã misturada com brasileiro. Então, ele ia ficar puxando no cabo de guerra, ela puxa de um lado, ele puxa do outro, ela puxa de um lado, ele puxa do outro. E isso, quando envolve homem, pode ser até morte, briga, essas coisas, né? Já que o cara tá na dança, vamos dançar bem dançado, né? Então, assim, fuja desses momentos, chama de situações vampiras. Vamos viver, vamos nos permitir. Ficar com esse cabo de guerra, não sei o que lá, e tem gente que faz uma briga, arranha o carro, arranhou o carro, conserta, velho. Tá entendendo? Ai, quebrou uma lampinha, meu Deus! Vamos consertar, vamos comprar uma lampinha e vamos viver. Não deixe nada dessas coisas pequenininhas, assim, prender você no mundo do sofrimento, não. Um puxa de um lado, outro puxa do outro. Tá entendendo? Tem coisa que você tem que esquecer. Dane-se. 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 Ó, você vai fazer a sua parte. Deus mandou separar de Ló. Deus mandou Abraão separar de Ló. Deus não é Deus da união, porque Deus não converteu Ló, porque Ló era um filho de rapariga. Ló vivia nas custas de Abraão, enriquecia as custas de Abraão, mas odiava Abraão. Ele não queria se converter. Você vai orar, vou orar para Ló se converter. Ló não se converte. Ló, ele gosta de sodomia. Então, assim, quando uma pessoa representar perigo e não valer a pena, que quando a pessoa representa perigo e vale a pena você lutar por essa pessoa, compreender. Mas tem gente que só quer puxar para trás, vai se danar, puxa o diabo.
Aí você deseja que o juízo dele caia sobre ele mesmo. E agora você tem que ter certeza se você está correta ou não, porque nós podemos errar também, tá? E aí, não precisa amaldiçoar ninguém, para não estar devendo nada a ninguém, não precisa jogar maldição, depende do caso, né? E aí, saia fora e vá viver, antes que a gente vire lama, brigando para pagar boleto e emagrecer. Vira lama, esterco. Já que a gente vai virar lama, esterco, a gente tem que viver antes o melhor e comer o melhor desta terra. Mas tem gente que nem cresce, nem deixa os outros crescer, nem faz, nem deixa os outros fazer. Então, siga a sua própria sorte. Se tiver certo, entra na briga. Depende, Se tiver certo, você entra na briga também, né? Mas assim, tem gente que quer exatamente isso. Tem gente que quer brigar, né? Então, puxa um lado pro outro, aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. É um formato de partia, por exemplo. Um formato de partia, eu já acompanhei casos de 20 anos um formato de partia. 20. Tu sabe o que é 20 anos? É uma vida. E os 11 herdeiros brigando, os 11. Aqui na minha cidade tem um prédio, 50 anos brigando os herdeiros. 50! Quem vai tomar é a prefeitura. Aí o que aconteceu com esse de 11? Porque são vários casos que eu já acompanhei. O advogado fica com 40% da terra, porque diz que os encargos sociais da Baixa da Égua, que pagou, não sei o que lá. E o resto, ele reparte entre os 11, que eles vão atrás da escritura ainda, que ainda vai comer 40%. Acabou! Acabou com tudo. Acabou com tudo. Ó, o cara ficou com 40%, 30% da terra, o advovó, que diz que pagou não sei o que lá da Baixa da Égua. Isso há muito tempo, hein? Imagina agora. Aí depois vinha uma multazinha para ter a escritura. No final de tudo, ninguém tem escritura de porra nenhuma, tem só um documento de partilha, 11 avos, e pronto. Não era melhor ter feito em cartório? E o advogado fez uma casa enorme, o advogado crente, Pastoba. Epa! Eita que Pastoba abençoar, é Pastoba demais. Se abaixa, O advogado é Pastoba. Aí ficou com 30% da terra. E se for olhar, ele olha assim: o que é que você quer? Eu paguei os encargos social. Aí ficou com 30%, foi Pastoba. E aí, o restante, aí veio, a prefeitura cobrou tantos por cento pela escritura. E ninguém pôde pagar, mas o cara não tinha pago. Resultado, final dos ovos. Até hoje ninguém tem documento de nada. Ficou assim com o documento. A Baixa da Égua ficou com 11 avos. A Baixa de fulano, 11 avos. Cicrano, 11 avos. Da casa de fulano, da casa do fulano. Tal. Mas cadê a escritura? Tem que pagar. E para pagar é caro. Ela vai mais 40%. Lascou, velho. Dê logo pro governo. Se abaixe logo e dê. Olha. É melhor fazer um formato de partilha no cartório, levar um advogado, paga 1.000 conto para ele e cada um assina e pronto. Não é verdade? Nesse caso eu acompanhei. Todos os casos eu acompanho, eu fico só de longe. Só de longe assim, ó. Eu digo, rapaz, vamos resolver. Não, porque isso aqui é melhor, não, porque aquilo ali é melhor, não, aquilo ali é melhor. Aí fica aquela briga danada e sempre tem um que vai e lasca todo mundo. Mas acompanhei muito isso. Questão de divórcio, tanto tempo, tanto amor na cama. Se divorcia, cada um dá a sua parte e vai-se embora. Seja o que Deus quiser. Não é verdade? Mas hoje a mulher também quer tudo, né? Aí tem que ter cuidado. Mas mesmo assim, vai viver a vida, né? A sorte quem dá é Deus, né? Carro, casa, trabalho. Hoje eu acredito que eu conheço muitos pastores que eles mantinham pessoas na igreja para zelar a igreja e eles se ferraram. Hoje não tem, se você procurar na sua cidade aí, um pastor que mantenha um irmão na igreja, não tem. Porque é muito complicado. Então, cada vez mais, isso não tem nos Estados Unidos, não existe isso nos Estados Unidos. Porque a gente não imita tanto os Estados Unidos, é quase um casamento. Se você deixar um peidinho, aí a pessoa entra e diz, não, eu não vou prejudicar você, eu vou só enfiar uma faca no seu rabo. Mas é meu direito. Assim, eu enfio devagar, tá?
Enfim, tá. Então, ó, tá complicada a situação, né? Aí quem bota e quem leva, fica tudo. O demônio é quem ganha. O demônio é quem ganha. Não deu certo, cada um vai pro seu lugar, viva a tua vida, tá entendendo? Paga as pensões que tem que pagar e vamos embora. Na igreja, quem tem filho, eu mando pagar pensão. Pague pensão, não é filho, não é seu? Pague pensão. Então, assim, e não tem esse negócio de alienação, essas coisas, né? Então, assim, a questão é você ter paz. Tenha paz com Deus. E a paz, eu vou dizer para você, a paz é a melhor coisa do mundo. Não existe paz. Cuidado com dívida, cuidado. Todo mundo tem dívida. A igreja tem dívida, todo mundo tem dívida. Mas evitar mergulhar nas dívidas. A dívida, ela também adoece muitas pessoas. Muitas. Porque ninguém dorme direito com dívida. Não é verdade? Então, evitar muito cartão, muito treco-treco. Isso é um conselho, né? A paz é tudo, né? Não é verdade, Neila? A paz é tudo. Assim, o casamento não deu certo, deixa a mulher quieta. Não queira nem saber o que ela faz, o que você... Deixa ela quieta, deixa a mulher quieta com os filhos, né? Nós temos dívidas administráveis, né? Aquela dívida que você diz, não, daqui a um mês eu pago, não vou pagar ali, mas aquelas dívidas, ninguém consegue dormir. Gente boa, porque gente ruim dorme até na cadeia, né? Assim, uma ex-mulher, vou perturbar minha ex-mulher, não, deixa ela viver, deixa ela dar para quem ela quiser. Ex-marido, deixa o cara se virar, velho. Ou seja, desfilia, relaxa. Não, porque a minha ex-mulher, que se dane ex-mulher, que se dane. Se o filho quiser ver, viu, se não viu, deixa quieto. Porque a minha ex-mulher, ex-mulher é ex, pronto, deixa quieta. Ex-marido, ex é ex, né? Deixa viver. Mas tem gente que fica no zap, eu quero falar, eu quero ir aí, vou aí, eu vou falar. Não. Esquece e vai viver. Então, assim, e quando você vê uma pessoa pesada fazendo alguma coisa com alguém, bota essas orelhas de molho. Porque se alguém faz a coisa com alguém, mas vê o cara é tão besta que ele não faz com ninguém, faz com você. Então, relax. O cara chegou lá na minha igreja e disse, pastor, eu estou nessa igreja aqui, eu vim para a sua igreja. Eu digo, amém. E que eu sou lá da igreja daquele outro pastor, o senhor conhece? Conheço. Aquele é um filho de rapariga. Aquilo... Deixa ele falar. É o filho da... E o outro é mais filho de rapariga. Mas o senhor... Aí eu falei, opa! Mas o senhor... Aí eu disse, rapaz, ó... Vem cá, é porque aqui na nossa igreja tem uma lei. A gente só recebe se o outro mandar uma carta. Eu botei uma diferença. Não, pastor, mas eu vou dar o dízimo aqui. Eu digo, não precisa dar o dízimo não. Fala o seguinte, a nossa lei aqui da igreja agora é que a gente só recebe um. Rapaz, eu quero enfiar no outro pastor e enfiar em mim também. Aí vem com essa, ó. Aquele pastor é um filho de rapariga, aquele outro pastor é um safado, aquele outro pastor é um cachorro. E eu deixo ele falar. É mesmo, rapaz. Eu só conheço ele, conheço há 30 anos. E aquele ali é um cachorro, só falta latir. É mesmo, Agora eu vim aqui para sua igreja, pastor, porque o senhor é um pastor de verdade. O senhor é bonito, é lindo, é gostoso. Aí eu vi, ai, minhas costas, velho. Aqui é o seguinte, aqui no regimento interno da Baixa da Égua, a gente só pode receber você é presbítero, né? Sou presbitão. A gente só pode receber você se o outro permitir. Eu não quero receber você como membro, eu tenho que receber você como presbítero. Sabe o que é presbítero misturado com bonito? Aí é o seguinte, você vê lá se ele dá uma carta, se não, a gente não está recebendo ninguém. Rapaz, se dane. Por quê? O cara cheio de problema lá com o outro, vem para minha igreja, Ave Maria, vai para a igreja do Satanás. Na minha não. Por quê? Ele vai gerar problema na minha? Seria a próxima vítima. Ele está procurando vilão. Tá entendendo? Isso já aconteceu com muita gente.
Pastor, olha, minha ex-mulher é uma cachorra, o meu ex-mulher, agora o senhor, diga, rapaz, ó, eu tô sem tempo, mas depois a gente conversa, tchau. Por quê? Se alguém fala mal dos outros, vai falar de você também. Ele tá, a tempestade está dentro dele. Calma, calma. Eu sei que todo mundo tem suas queixas, né? Mas o acusador que acusa você também. Aí o cara tem que dizer, não, isso eu fazia com casa de aluguel. Quando meu pai morreu, ele deixou umas casas de aluguel para mim. Aí eu dizia, quem é que quer aluguel? Aí o cara dizia, Chicão, certo. Eu tenho 18 filhos, 5 mulheres. Eu digo, mas rapaz, Toninho veio ontem aqui atrás e eu dei a palavra para Toninho. Mas eu sou Chicão, certo? Mas se Toninho não quiser, aí eu alugo para você. Eu me livrava do Chicão, entendeu como é a coisa? Por quê? O cara vinha acabar a casa, muita gente, tal. Aí sempre eu dizia, ó, tem uma pessoa, tem Toninho que está na frente, mas como é você? Como é? Quantas pessoas são? Você trabalha em quê? Não, não trabalho em nada não, eu vivo da pensão da minha mulher, da pensão do marido, do ex-marido dela. Eita lasqueira! O cara vive da pensão do ex-marido da mulher, é trabalhador demais, né? E eu saí do presídio agorinha, pastor, eu estou até com a tornozeleira eletrônica, mas assim, eu não posso nem trabalhar, a mulher que me sustenta com a pensão do ex-marido dela, e ela tem 8 filhos. Eita, pílula! Ó, mas tem Chiquinho que chegou antes, aí eu prometi a Chiquinho, ou seja, sai, catevagem. Por quê? Ele não vai poder pagar. Você está me entendendo? Eu vou estar me metendo com uma coisa barra pesada, sei lá, de onde ele veio. Então você tem que pedir a Jesus Cristo, Todo-Poderoso, para viver bem neste mundo. Cristo quer que você viva bem nesse mundo. Mas muita gente quer que você viva no moído. Né? No moído. Então quem quer moído, viva no moído. Agora, assim, se alguém fez alguma coisa contra você, aí é outra coisa, né? Cada caso é um caso, porque a gente estava conversando sobre uma coisa e foi conversar sobre outra. Compreendam. Vocês dão um tema. O tema foi cuidado com aquele que nem vive e nem deixa você viver. Evite levar para César. Foi o apóstolo Paulo que falou isso. Evite levar para César. Vocês não têm juízo entre vós? Né? Eu já me livrei, pastor, de cada bomba. Você tem que ser cismado, porque o galo cismado vai depois para a panela. O que é manso vai logo. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você e te dê muita capacidade para viver. Olha, vida. O que for de direito seu, busque. Tente viver e não deixe ninguém agarrar você com cordas e correntes. Tem gente que está acorrentado no outro há 20 anos, há 18 anos. Deixa esse ex para lá, deixa essa ex para lá. Uma coisa puxa a outra, né, pastor? A gente conversa sobre uma coisa e depois é para outra, né? Fica só num. Então, assim, e vai comer picanha. Eu quero picanha, cadê a picanha? Se você for se amarrar em problemas dos outros, você não vive as suas felicidades. Não é verdade? E vá viver sua felicidade, aí não permita que ninguém venha tirar. A maior riqueza do mundo é a paz. Não permita ninguém tirar a sua paz. Agora, se for necessário, você chama César, né? Chama César. Aí César resolve. Mas se deixa César lá, tomando banho lá na sauna, lá com o cara abanando ele, botando ovinha na boca dele, deixa César quieto. Quer ver o cara pensa em lascar e é lascado? Dá uma confusão danada, uma coisa que dura 3, 8, 10, 15, 30 anos. Ave Maria, não é verdade? Olha, direito tem, e tem que buscar por ele, né? Mas às vezes, Deus nos capacita, pastor, e nos dá sabedoria, porque os dias são maus. Isso é uma palavra bendita, né? Já deixei meu ex, ele me ameaçou na justiça por causa da pensão. Minha vida parou, depois ele travou, depois a dele travou. Tá vendo? Parou a sua, depois ele parou, né? Pastor, não tem como assistir o senhor sem rir. Epa, Juliana Ju, lá da Arábia Saudita. Que maravilha. Obrigado, Ju. Vamos almoçar?
Tchau, pessoal. Daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Se eu não fui compreendido bem, me fale, pastor.